Presente de grego. Há uma semana para o Natal, passageiros que planejavam viajar pela companhia aérea Itapemirim foram surpreendidos com a notícia de cancelamento dos voos. Um prejuízo financeiro de muita frustração para cerca de 40 mil pessoas. O anúncio foi feito no último sábado e hoje ainda tem gente se decepcionando nos aeroportos. Era para ser a viagem dos sonhos. A família de Vanessa começou a planejar as férias no mês passado. O roteiro da viagem, os principais momentos, tudo escrito no livro pela filha dela, de 7 anos. Mas a história ganhou um capítulo dramático nesta segunda-feira. Depois de encarar 12 horas de carro de Barreiras, na Bahia, até o aeroporto de Brasília, Vanessa descobriu que o voo pela Itapemirim para o Rio de Janeiro foi substituído e não sabe se vai conseguir chegar ao destino. Mandei um e-mail para a empresa respondeu no outro dia, no sábado, e mandando eu vim, que tinha relocado o voo para mim. Quando eu chego no aeroporto, fui na central de atendimentos, eles me encaminharam para que eu fosse nos guichês procurar o avião, o voo. Não existe esse voo não é deles. Tentei pelo meu nome, pelo localizador, até agora nada. Brenda também veio ao aeroporto de Brasília para tentar informação sobre o voo dela, que estava marcado para hoje. Ela pretendia voltar para a cidade natal, Porto Alegre, mas por causa dos cancelamentos feitos pela Itapemirim, também vai ter que mudar os planos. Faz 6 meses que eu não vejo a minha família em Porto Alegre. Eu tenho muita gente que está me esperando, era aniversário da minha sobrinha. Então acho que isso é o pior, a parte mais sentimental, porque eu ia passar o Natal com eles e agora não sei mais se eu vou. No comunicado emitido no último sábado, a empresa disse que vai devolver os valores das passagens ou reacomodar os cerca de 40 mil clientes em outras empresas. Mas aqui no aeroporto, os passageiros sequer conseguem informações. Funcionários do terminal dizem que a companhia deve disponibilizar alguém para tirar dúvidas, só que não tem ninguém da empresa para ajudar. Nem mesmo o guichê da companhia está funcionando. Em São Paulo, o Procon notificou a empresa. A multa pode chegar a 11 milhões de reais. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu o certificado de operador aéreo da ITA, que é o principal documento para operar no país. Segundo a agência, a empresa foi notificada que deve prestar atendimento integral a todos os passageiros e comunicar a cada um individualmente a situação dos voos. Medidas que, segundo a Vanessa, não desfazem o maior prejuízo. O prejuízo emocional da minha filha, porque foi uma viagem dos sonhos dela e ela fez esse livrinho, contando a viagem dos sonhos dela. Corre o risco de não ser entregue por conta de uma falta de compromisso de uma empresa aérea. E a gente segue falando sobre esse assunto. Eu converso agora com a assessora jurídica do Procon do Rio de Janeiro, Flávia Lira. Boa tarde, doutora Flávia. Tudo bom? Então, a gente sabe que essa não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Qual é o problema? A legislação brasileira, ela permite essas falhas? Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Tivemos a crise da Avianca em 2019, muito recente, e agora com a companhia aérea Itapemirim. E nesse período tão conturbado de pandemia, início de férias, festas de fim de ano. Mas olha, não há uma falha de legislação. O CDC, por exemplo, que é o Código de Defesa do Consumidor, determina que a empresa preste serviço de qualidade, com segurança, e que o fornecedor ele será responsabilizado por vícios e falhas na prestação desse serviço. Nós estamos atentos e buscando a todo momento as medidas mais eficazes para diminuir esses efeitos muito ruins da suspensão dos serviços perante os consumidores. E, além disso, a ANAC também tem regras regulatórias de segurança muito rígidas. Tanto como foi bem dito aqui na reportagem, na sexta-feira mesmo, a ANAC suspendeu preventivamente o certificado de operador aéreo da empresa ITA. Então, estamos muito atentos a essa ocorrência. Agora, o que fazer quando não se consegue o contato com a empresa, via ou e-mail ou por um telefone? Qual deve ser o procedimento?
Olha, Marta, caso o consumidor tenha dificuldade em ser atendido, ele deve registrar essa dificuldade e da forma mais simples que ele conseguir registrar isso. Seja guardando protocolos, os e-mails, as tentativas de e-mails encaminhados, ou mesmo os prints de tela de atendimento. E com essa documentação, abrir uma reclamação imediatamente na plataforma consumidor.gov.br ou nos canais de atendimento dos PROCONs. No caso específico da suspensão de serviços dessa empresa aérea, nós sabemos e temos a consciência de que a demanda aumentou muito desde sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, quando ela suspendeu esses serviços, ela disponibilizou apenas um e-mail para contato. E nós, então, do PROCON, entramos em contato com a ANAC ainda na sexta-feira à noite e indicamos que somente esse e-mail seria muito prejudicial ao consumidor. A partir desse fim de semana, a empresa, então, passou a disponibilizar tanto um telefone 0800 e um chat no seu site. Foi um ponto positivo? Sim, mas se essa dificuldade de comunicação ainda persistir, a empresa pode sim responder a um processo sancionatório. Agora, a empresa e outras empresas têm aquela obrigação de realocar esses passageiros que estavam na Itapemirim em outros voos? Não. Essa obrigação se refere à empresa Itapemirim, mas em relação às demais, não há essa obrigação. E o que acontece nesse fim de ano é que, infelizmente, há uma dificuldade maior de reacomodação nesses voos. Normalmente, nesse período, há a venda, há a comercialização de mais passagens aéreas por conta das férias, festas de fim de ano. Então, realmente, há maior dificuldade, sim. Tá ok. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Boas festas para a senhora, tá bom? Igualmente, Marta, estamos à disposição.